Olá! Então, sua cabeça está saindo fumacinha? Porque são muitas coisas para aprender, não é? Veja, louvado seja o nome de Deus, porque você está se esforçando para entender. Isso é menos complicado do que se imagina, é só prestar atenção. Vamos orar juntos? Senhor Deus dos exércitos, bendito Senhor, glórias ao teu nome por deixar uma profecia para que nós possamos entender a nossa parte nela. Nos abençoe agora, nos faça compreender e encher o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 2.300 dias ou 2.300 anos, começando no ano 457 a.C. e indo esta profecia até 1844 depois de Cristo. Esses 2.300 anos têm a ver com o quê? A primeira parte da profecia com o tempo de prazo para o povo judeu como povo do Senhor. O Senhor Deus, então, passaria esta verdade para todo o resto do mundo, para que eles espalhassem essa mensagem na terra. E também a primeira parte da profecia mostraria quando Jesus iria fazer o seu trabalho na terra, o concerto dele que ele faria com o seu povo. Vamos estudar? Vamos lá, abra sua Bíblia e as perguntas vêm. Como Jesus foi ungido? Nós paramos nessa parte, né? A unção de Jesus foi o seu batismo. Como Jesus foi ungido? Atos 10, 38. Vamos lá? Quero que você abra na sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10. Você fala, mas o livro de Atos Jesus já tinha morrido, mas vai a explicação do que é ungido. Atos 10, verso 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como assim? Olha só, presta atenção aqui. Em Lucas 3, 21 e 22, Deus diz assim: em que ocasião recebeu Jesus a especial unção do Espírito Santo? Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus foi ungido em que data? Na data do seu batismo. Ali ele recebeu a unção. Que ano foi esse? Ano 27 da nossa era, bem no finalzinho, bem certinho ali das 62 semanas, ou 69 semanas se você contar com os 7 anos que durou para a reconstrução de Jerusalém, bem certinho como a profecia dizia. Avante. Que profecia citou Jesus logo após, como se aplicando a ele? Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Amém. Jesus reconhecia que a unção dele foi naquele momento do batismo. Ele diz, o Espírito Santo é sobre mim porque me ungiu para esse trabalho, que incrível, para evangelizar os pobres. Observe o seguinte, olha só. É evidente que as 69 semanas, 483 anos, deviam chegar até o batismo de Cristo, visto ser este o tempo em que sua unção pelo Espírito Santo. João Batista começou sua obra no 15º ano do reinado de Tibério. Isso está em Lucas 3, de 1 a 3. E isso coloca a unção de Jesus no ano 27 Anno Domini, ou ano durante o tempo de Cristo, por ocasião de seu batismo. Outra pergunta agora. Quando foi expedido um decreto para restaurar e edificar Jerusalém? Agora que está na hora de você ir no livro de Esdras, vai correndo no livro de Esdras que você vai gostar de ver isso aqui agora. Quando foi expedido esse decreto para que isso acontecesse? O livro de Esdras. Corre lá. Eu sei que a gente pouco lê sobre isso, pouquíssimas vezes se leu a respeito deste livro, mas o livro de Esdras é uma ajuda muito grande que nós temos. O livro de Esdras, capítulo 7, aí lá, versos 6 a 8, eu vou ler aqui, ó. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor de Israel. O rei lhe deu tudo o que lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém no 7º ano deste rei. Começou a sua jornada no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, sobre ele. Peraí. Olha que coisa linda. Presta atenção agora.
3 decretos publicaram os monarcas persas para a restauração dos judeus em sua pátria. Lembra, os judeus estavam escravos em Babilônia, mas no reinado Medo-Persa foi dada a ordem para restaurar a cidade dos judeus, que era Jerusalém. E é esta data que nós queremos. Então veja, vamos lá. São mencionados no livro de Esdras essas 3 datas. Edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandato de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6,14. O decreto de Ciro dizia respeito ao templo somente. O decreto de Dario Estapes providenciou a continuação dessa obra estorvada por Esmerdes, mas o decreto de Artaxerxes restaurou por completo o governo judeu, providenciando a vigência de suas leis. Este último decreto, portanto, é aquele que serve de ponto de partida para o cálculo das 70 semanas, assim como é, claro, dos 2.300 dias. O decreto de Artaxerxes foi expedido no 7º ano de seu reinado, e, de acordo com os métodos antigos de cronologia, entrou em vigor em Jerusalém nos fins do ano 457 a.C., contando 483 anos completos, desde o primeiro dia de 457, isso nos leva ao último dia do ano 26 Anno Domini. Isso se demonstra pelo fato de que são precisos todos os 26 anos Anno Domini e todos os 457 anos antes de Cristo para perfazer 483 anos. Gente, é muito importante eu ler essas coisas para vocês. Por quê? Porque isso nos esclarece. Dúvidas que ficam perdidas no meio da estrada, agora fica claro. Continua, olha lá, avante. Se o decreto para a restauração completa de Jerusalém não entrou em efeito senão passada a metade do ano 457 a.C., isso está em Esdras 7 e 8, então todo o tempo da primeira parte daquele ano não se acha incluído no período e deve ser acrescentado ao último dia de 26 Anno Domini, o que nos leva à última parte de 27 Anno Domini, no ano que Jesus foi batizado. Isto é a ocasião do batismo de Cristo. Isto sela Daniel 9:24, ou seja, confirma a profecia. Olha que coisa interessante. Na verdade, para nós entendermos os 2.300 dias e saber que é verdade, devemos ver que o anjo disse para Daniel que haveria de acontecer na primeira parte, prova que a segunda parte da profecia haveria de acontecer também. Qual é a primeira parte? Para os judeus. Qual é a segunda parte? Para quem? Para você e para mim, para nós. Quer ver? Avante, olha lá. No final dos 483 anos, no ano 27, Anno Domini, uma semana ou 7 anos dos 490, restante ainda, que deveria acontecer no meio desta semana? Olha o que o anjo disse. Vai lá em Daniel agora. Esdras me serve para eu saber a parte da profecia que haveria de acontecer, tá? Mas agora Esdras me serve para saber o início da profecia. Mas agora, voltando a Daniel, vamos entender que, você está sabendo, né? Claro, se eram 70 semanas, nós só vimos 69 semanas agora. Qual é esse tempo se são 69 semanas, está faltando uma semana para completar 70. Uma semana de anos dá quanto tempo? 7 anos. Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Lembra? Ele começa com 30 anos, com 33 anos e meio ele morre. E por que então? Cadê a outra parte da profecia? 3 anos e meio depois que Jesus morreu na cruz do Calvário. 3 anos e meio depois, quem morre? O último profeta mandado para o povo de Israel, que era Estevão. E o anjo comentou sobre isso. Veja só, vamos lá. Daniel 9:27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar a sacrifício e a oferta de manjares. Como Jesus faria para cessar a oferta, os sacrifícios e os manjares? Ele morreria, porque ele era o sacrifício. Dali em diante não precisaria mais sacrifício nenhum. E foi isso que aconteceu. Na metade da semana Jesus morreu, dali em diante não precisava sacrifício nenhum mais. Nenhum. Por isso o povo judeu continua ainda pensando, esperando um Jesus que viria. Ainda eles continuaram levando sacrifícios lá no templo e já não precisava mais, porque Jesus tinha morrido. Mas ainda faltava 3 anos e meio para terminar os 70 semanas. Foi 3 anos e meio de prazo que Jesus ainda deu, mais um pouquinho de tempo para os judeus, para que eles se arrependessem, porque a profecia das 70 semanas não tinha acabado. Que coisa! E o povo de Israel não se arrependeu.
Foi isso mesmo, o povo de Israel não se importou. Avante, ó. Como as 69 semanas terminaram no fim do ano 27, no batismo de Jesus, a metade da 70ª semana, ou os 3 anos e meio, terminaram perto do meado de 31 Anno Domini, quando Cristo foi crucificado e por sua morte fez cessar ou pôs fim aos sacrifícios e oblações do santuário terrestre. Mais 3 anos e meio, a última parte da 70ª semana, terminariam perto do fim do ano 34 Anno Domini. Isso leva ao final dos 490 anos que foram determinados ao povo de Israel. Restando ainda 1810 anos, que somados ao ano 34 nos leva a 1844 Anno Domini. Gente, 1844 está mais pertinho de nós. Até agora, todas as profecias da Bíblia são todas do passado, mas essa nos leva a uma data bem perto da gente. O que aconteceria em 1844? O que era que haveria de acontecer? Vamos lá. Que disse o anjo teria lugar então? Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Peraí, que santuário é que seria purificado? Deixa eu comentar uma coisa com você. Você se lembra que no santuário do passado, lá do povo de Israel, do povo judeu, uma vez por ano era limpo, era purificado o santuário? Nós já estudamos sobre isso, lembra? Mas que santuário seria esse que em 1844 começaria a ser purificado? O anjo disse isso para Daniel, que no final dos 2.300 dias iria começar a purificar um tal de um santuário. De onde? Veja, o primeiro santuário que houve foi o da terra, ali de Moisés. Tá lembrado aquele santuário aqui do deserto? Tá lembrado? O segundo de Salomão. Aquele templo de Salomão foi o que foi quebrado por Nabucodonosor e foi restaurado naquela época ali do Império Medo-Persa. Depois esse santuário, que foi o que Jesus entrou, ainda foi remodelado por Herodes, foi restaurado por Herodes, Jesus entrou nele. Jesus cuidou desse santuário, entrou lá e pregou lá dentro. E condenou aquele lugar, disse, não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70 de nossa era, Jerusalém foi invadida pelo povo romano. Tito, lembra? O grande general, entrou lá e destruiu tudo e não tem mais templo nenhum. Que templo existiria em 1844 para ser restaurado? Em Hebreus nos fala qual é esse templo. É o templo do céu. É o templo do céu. Na verdade, todas aquelas purificações do santuário da terra era uma indicação que o do céu precisava ser purificado. Jesus ia precisar terminar a obra. A obra de Jesus tem 3 partes. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é aquele que julga e nos limpa, é nosso advogado no lugar santíssimo. É aquele que lá intercede por nós, é aquele que faz um trabalho tremendo diante do Pai quando o nosso nome é levantado. Uma coisa que eu não entendo, mas aceito, quando é chamado o meu nome, digamos que abra o livro do céu e chama Maísa. Ao invés de eu comparecer, por isso que a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Como eu não estou lá, quem que me representa? Quando na terra, num juízo, diante de um tribunal, quem é que fala pelo culpado? O advogado dele. Quem é que fala em nosso nome, quando o nosso nome é chamado no céu? Nosso advogado, que é Jesus. Ele começaria então, quando os livros são abertos e é chamado o nome Maísa, ele se apresenta e diz, estou aqui, Pai. Ele é meu representante no céu. Ele é seu representante no céu. Glória, aleluia ao Senhor, louvado seja Deus. Mas vamos continuar o nosso estudo. Então ele disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Em outras palavras, começaria nesse tempo a grande obra finalizadora de Cristo para o mundo, a expiação ou o juízo investigativo. O que é juízo investigativo? Investigar nos livros do céu, nome após nome, como está aquela vida. Quem é que faz esse registro no céu? Jesus faz esse registro nos livros do céu da pessoa que é dele, que é o livro da vida, e de quem não é. Mas quem leva para o céu esses registros? Os anjos que nos acompanham, os anjos relatores, os anjos que continuam observando a nossa vida. É isso mesmo. Para isso você tem um anjo. E na verdade são escritas as nossas vidas, escritas a vida de cada um de nós, não para nos acusar,
mas para nos ajudar. Você precisa entender sobre isso, é um negócio tremendo. Olha só. O típico dia da expiação para Israel, lembra aquelas que aconteciam no passado? Ocupava só um dia no ano. O juízo investigativo poderá ocupar um tempo relativamente breve. Já há mais de um século que esta obra está em prosseguimento e logo deverá concluir-se. Quem está preparado para as suas decisões? Jesus está agora no lugar santíssimo a partir de 1844. Investigando cada nome, um por um, a partir dos justos mortos, depois os justos vivos. É isso mesmo. O Senhor Deus começa fazendo um trabalho tremendo. Cada nome que é chamado, Jesus se apresenta como advogado, se a pessoa o tem por seu advogado pessoal. Olha as últimas 3 perguntas. Sob que símbolo é acentuada a importância da mensagem da hora do juízo? Apocalipse 14, vai lá, o livro de Apocalipse também cita este momento de Jesus no lugar santíssimo. Apocalipse 14, vai lá. Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. O anjo que foi visto em Apocalipse, capítulo 14, disse que tinha uma hora para começar o juízo, uma hora certa, e é isso mesmo. O Senhor Jesus tem um momento especial. A primeira parte de seu trabalho é preparar toda a terra. A segunda parte de seu trabalho, vir aqui morrer pelo ser humano. A terceira parte do seu trabalho, sendo o nosso grande sumo sacerdote, aquele que se apresenta por nós diante de Deus. Por isso é que é só ele, não tem nenhum outro ser na terra que é capaz de fazer isso. Ele com o seu próprio sangue se apresenta diante de Deus, diz, com as marcas na sua mão, ele diz: por eles eu dei minha vida, por esta pessoa eu dei, por esta pessoa eu me entreguei. Entende isso? Avante agora. Emprega-se aqui o símbolo de um anjo para representar a mensagem do juízo que deve ser proclamada a todo mundo. Isso que eu estou fazendo aqui é o cumprimento, isso que eu estou fazendo nesses estudos bíblicos, é o cumprimento da mensagem desse anjo. Ir a todas as pessoas da terra dizendo: começou o juízo. O Senhor Jesus está fazendo esse trabalho. Nós temos que falar isso para toda pessoa da terra. Quando a gente ouve falar de um julgamento em alguma corte da terra, nós ficamos impressionados, porque pessoas que assassinam, que matam, que roubam, são julgadas. Mas você sabia que você e eu, todas as pessoas da terra, compareceremos diante de Deus através do nosso advogado, que é Jesus Cristo? Isso mesmo. E o Senhor Jesus, quando vier, quando terminar esse trabalho dele no lugar santíssimo, lá no espaço na frente de Deus, diante de todos os seres do céu, ele virá para dar a cada um segundo a sua obra. Compreende isso? Isso é muito sério. Avante, olha só. Visto como os anjos pregam suas mensagens aos homens por intermédio de instrumentos humanos, compreende-se que este símbolo de um anjo voando pelo meio do céu representa um grande movimento religioso, proclamando aos homens a mensagem da hora do juízo. Entendeu? Avante. 19. Em face do juízo investigativo, que somos admoestados a fazer? Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Nessa mensagem que proclama a hora do juízo, também nos ensina a adorar só a ele e a ninguém mais. Não a Shiva, não a Buda, não a Maomé, não seja quem for. Nossa adoração é ao Deus eterno. Nós temos uma mensagem a dizer para o mundo, que só ele deve ser adorado, que é começado o seu juízo, que ele é o nosso Deus, que ele é a restauração do povo de Deus na terra. Olha só, que séria advertência é feita pelo apóstolo Paulo. Por favor, vai lá em Atos capítulo 17. Paulo dá uma demonstração muito interessante aqui, que você precisa ver. Atos 17, verso 30 e 31, diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo também sabia que Jesus é que faria esse trabalho e que tinha um dia certo para que isso começasse. Glória ao nome do Senhor.
Fique conosco, você vai continuar entendendo coisas tremendas, você vai continuar entendendo coisas grandiosas relacionadas à maneira correta de adorar a Deus. Estamos juntos. Que Deus abençoe você. Eu vou orar agora para você, para o Senhor Deus a teu favor e a meu favor, a favor de todos os habitantes da terra, que possamos nos envolver nessa mensagem de pregação pela qual fomos representados como anjo de Deus, levando a mensagem aos 4 cantos da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome pela oportunidade que temos de pregar esta mensagem. Louvamos ao Senhor e dizemos a ti que o Senhor é o nosso Deus. Bendito seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.